Olá, querido, olá, querida. Na lição de ontem nós perguntamos justamente o que um homem pode falar sobre Deus. Veja, Jesus é a luz do mundo. E ele diz essa luz reflete em sua palavra. O próprio Pedro vai dizer que a luz é como uma candeia, ou seja, uma pequena vela que vai brilhando até se tornar dia completo e até que o brilho eterno, a estrela da alva, a luz da vida eterna brilha em nosso coração. 2 Pedro, capítulo 1, verso 18, 19 e 20, ele vai mencionar justamente esse aspecto. Veja, Jesus é a luz do mundo, e a lição de terça destaca constantemente esse grande conflito, e essa é a grande questão, o conflito constante de Jesus, esse mundo vendido. Hoje pela manhã eu vi um vídeo do Michelson Borges e outros teólogos mencionando, achei interessante, justamente sobre a parábola das ovelhas perdidas, sendo a ovelha perdida não a pessoa necessariamente, mas nosso mundo. Veja, nosso mundo está em trevas, nosso mundo não reconhece o amor a Jesus. Paulo chega a dizer, o amor ao mundo é inimizade contra Deus, ou seja, o mundo é inimigo de Deus. Mas Jesus, ao se revelar, ele mostra a luz do céu, ele brilha e a sua luz mostra a sua palavra, revela-nos quem ele é. E de fato, nenhum homem pode dizer nada sobre Deus longe da Bíblia. Tudo que um homem pode dizer, outro homem também poderia dizer, baseado em sua imaginação. Entretanto, a Bíblia sempre oferece uma resposta superior, uma resposta que é incompreensível em algumas circunstâncias, ou seja, incompreensível para além da compreensão do homem, é o que eu quero dizer. E por isso, não podemos nos afastar da Escritura de maneira nenhuma. Além disso, é claro, você deve ter visto nessas últimas semanas, nos últimos anos, alguns processos teológicos que acontecem na internet. Alguns homens dizendo sobre atualizar a Bíblia, sobre tornar a Bíblia mais relevante, tornar a Bíblia mais contextualizada. Veja, não quero extrapolar o que significa isso de fato, mas normalmente contextualizada tem a ver com colocá-la em nosso contexto, não necessariamente conhecer o contexto bíblico. São duas situações diferentes. E nesse aspecto usual que alguns declaram, nós vemos justamente a atuação de Satanás em tentar distorcer algumas verdades bíblicas. Essas verdades reveladas a nós, as verdades que nos apresentam, que elas atacam, quebram o vaso que eu sou, assim como quebram qualquer outro vaso, com as nossas debilidades, fraquezas, falsas motivações, com nossos enganos, com os nossos prazeres e assim por diante. Veja, a Bíblia é o toque de Deus nessas questões e alguns querem atualizar isso, fazer com que a Bíblia se torne menos do que é, porque esse é o resultado final, é tornar a Bíblia como uma ferramenta. A Bíblia não é uma ferramenta, a Bíblia é a única forma de sabermos quem Jesus é, a única forma de sabermos o que Deus pensa. Eu não consigo olhar para a natureza e dizer coisas da minha imaginação. Bom, eu até consigo, mas eu não deveria fazer isso, não é mesmo? Então, nesse sentido, a Bíblia deve ser mantida, suas ideias preservadas e levadas em consideração tais quais são. Na última pergunta da terça-feira, o autor menciona no final da lição, ali embaixo, como você geralmente reage às verdades que desafiam suas ideias ou estilo de vida. De que maneira você poderia responder a essas verdades? Esse é um desafio. Ao estudar essa semana, um texto de Ellen White me chamou a atenção. Alguns nos acusam de usar Ellen White mais do que deveríamos, é verdade, mas eu acho que ele é pertinente sobre a importância. Ela está respondendo ao senhor Garmain, e ela diz: a única maneira real de esquadrinhar as escrituras é deixar de lado todo o preconceito, todas as opiniões preconcebidas, a própria porta da investigação, e entrar então na obra com vistas unicamente na glória de Deus, com entendimento aberto, a convicção e coração abrandado para crer o que o Senhor nos diz. Muitas e várias são as opiniões dos homens quanto à interpretação da Escritura. Ela, porém, não se muda para adaptar as ideias dos homens. O bendito livro é sim e amém. Permanece firme, eterno. Os comentários dos homens nem todos se harmonizam, mas os grandes e benditos fatos permanecem os mesmos. A palavra de Deus é imutável. Está escrito. Mensagens para a Igreja, volume 2, edição 4, 2008, página 82 e 83. Perceba, a gente vai na mesma linha do autor ao mencionar justamente essa escritura. Veja, quando a escritura ela confronta quem somos, dizia um professor meu, muito querido, pastor Mazotti, ele mencionava, quando nós lemos a escritura nos lê de volta. Ou seja, eu leio na escritura erros e falhas de homens
que são também as minhas falhas e os meus erros exponencialmente, dadas as suas devidas proporções. E é claro, nesse momento eu devo fazer uma escolha, a escolha de todos nós é: eu vou crer na Escritura, eu vou rejeitar a Escritura a fim de viver da forma que quero. Bom, esse é um desafio para você e para mim, meu amigo e minha amiga. Por isso, a última pergunta, a pergunta que nos conecta à lição de amanhã, diz assim: o que aprendemos com a história da cura do filho do rei? Bom, na história de Jesus ali, em algum momento, em João capítulo 4, tem um rei que é um filho de um rei que é curado. E o que nós podemos aprender com esta lição? Bom, se você está curioso, a lição de quarta-feira nos ajudará. Que Deus te abençoe e até amanhã.